Ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muito, e pelos intercessores, pelos transgressores intercedeu. Amém? Vamos assentar? Aleluias. Querido, hoje nós vamos falar sobre um relacionamento apaixonante. Eu creio que um relacionamento apaixonante é tudo o que o ser humano busca, né? Tudo que o ser humano mais procura, mais busca nessa terra. Quando as pessoas se encontram, quando o homem e uma mulher se encontram, quando eles se apaixonam, quando eles vão viver uma vida a dois, tudo o que eles mais querem é um relacionamento apaixonante. É um relacionamento que seja rico, que seja agradável, que seja próspero. É um relacionamento que seja cheio de amor, que seja cheio de afeto, que seja cheio de afeição, que seja cheio de parceria, que seja cheio de paixão, não é assim? Porque quando o relacionamento também tem amizade, tem tanta coisa, mas não tem paixão, parece que falta alguma coisa. Aí o casal reclama e fala, ela é uma mulher muito boa, ele é um homem muito boa, mas parece que é só um amigo. É só um amigo e eu estou sentindo falta de algo mais do que um amigo. Então, quando o relacionamento é muito bom, mas aí, ó, depois você desliga esse ventilador para mim, fazendo favor. É muito bom, mas se não tiver aquela paixão, se não tiver aquela atração, fica faltando alguma coisa. E tem muitos relacionamentos que nem chegam nesse ser bom, né? Que são relacionamentos muito conflituosos e desrespeitosos e muito doloroso às vezes, onde falta o amor, o respeito, tantas coisas. Mas o que a gente quer e o que a gente busca é isso. Queridos, e é interessante porque o Senhor tem falado tanto ao meu coração nos últimos dias sobre a forma de relacionamento que Ele deseja desenvolver conosco. E o Senhor, Ele tem me mostrado assim, cada dia, de uma maneira mais profunda, como que Ele, quando Ele criou o homem, quando Ele criou Adão e Eva e colocou lá no jardim do Éden, homem e mulher, o homem e a mulher como casal, eles expressam quem é Deus, a Trindade, o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando Deus cria o homem, ele diz ali, olha, criou Deus o homem à sua imagem, a sua imagem o fez. Queridos, em tudo, em muitas coisas, nós temos a semelhança de Deus em nós. E é muito interessante que quando Deus coloca um casal ali no Éden, aquele casal era a representação do amor de Deus e da forma como Deus espera se relacionar com a sua igreja. E é uma coisa tão maravilhosa, porque assim, se você quiser estudar sobre isso na sua casa, você vai encontrar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento muitos textos em que o Senhor deixa claro, totalmente claro, que esse é o tipo de relacionamento que Ele espera ter com a igreja. Então você tem textos no Antigo Testamento em que o Senhor, sempre que Ele se refere à nação de Israel, Ele fala, Ele usa termos de marido e mulher. E muitas vezes Ele fala assim, olha, você me traiu, você adulterou,
você buscou outros deuses. E ele usa muito esses termos para se referir à nação, ao povo de Israel. E há um texto lá no profeta Isaías em que o Senhor diz assim: eu, Senhor, sou o teu marido. E ali ele vai fazendo várias promessas. Então, queridos, e aí culmina lá no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo está falando sobre o homem e a mulher, ele retoma o texto de Gênesis e ele fala: por causa disso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Esse texto está lá em Gênesis e o apóstolo Paulo cita ele novamente na carta de Efésios. E é muito interessante porque ele vai citando, e ali, em um dado momento, ele diz assim: grande é esse mistério. Eu não me refiro, porém, ao homem e à mulher, mas a Cristo e à igreja. Então, ele, ao mesmo tempo que ele está falando realmente ali do relacionamento entre homem e mulher, que deixa pai e mãe para se tornar uma só carne, ele fala, mas o grande mistério disso está relacionado a Cristo e à igreja, ao tipo de relacionamento que o próprio Pai espera que nós tenhamos com o Filho. Né? E aí eu acho muito interessante, porque você tem o Pai que dá o Filho. Nós temos uma noiva que está prometida para um filho. E quem que é esse filho? Senhor Jesus, o grande rei. E quando nós pegamos lá no livro de Apocalipse, lá no fechamento, quando está fechando tudo, Apocalipse 21 é lindo, e ele diz: e eis que vi a nova Jerusalém descendo do céu como uma noiva ataviada para o seu marido. Queridos, começa Deus colocando Adão e Eva lá no paraíso, homem e mulher, aquele casal, e fecha o Senhor falando da nova Jerusalém que vem do céu ataviada como uma noiva para o Cordeiro. Então é algo tão lindo assim a forma como ele deseja estabelecer um relacionamento conosco. Queridos, e aí nós entendemos, porque o relacionamento de homem e mulher não é só um relacionamento de dependência. Quando você pega pai e filho, o filho que ainda não chegou à idade adulta, é um relacionamento de total dependência, não é? Mas de homem e mulher é um relacionamento de parceria. Parceria. Os dois são adultos, os dois contribuem, os dois participam, os dois são parceiros. E quanto mais cumplicidade existe, quanto mais parceria existe, mais frutos. E o mais interessante, querido, é que o homem e a mulher, na intimidade, eles produzem o quê? A vida. A vida. Eu estava até falando sobre isso no curso de casais, no último curso agora que o Eli estava ministrando juntamente comigo. E assim, isso tem enchido o meu coração tanto. Os dois juntos. Querido, a única pessoa no universo que pode produzir vida, criar vida, é Deus. Deus criou o homem do pó da terra. Agora pense que quando Deus une um homem e uma mulher, o que acontece nessa intimidade, nessa comunhão? A reprodução da vida. A reprodução, querido, daquilo que é uma característica forte de Deus e que só Ele pode fazer. Você já pensou nisso, que Deus colocou isso em mim e em você? Homens e mulheres.
como que pode uma coisa tão linda, uma coisa tão maravilhosa? Deus colocou em nós. Deus nos deu isso, essa reprodução da vida. Sabe? E isso está na intimidade. Agora, o interessante e aí, queridos, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque não é o que a gente vai trabalhar hoje, mas por aí a gente pode ver por que Satanás ataca tanto o casamento, a família. Por que Satanás ataca tanto a área sexual? Por que tanta perversão sexual? Por que tanto desvalor? Querido, tudo aquilo que tem muito valor para Deus é o que Satanás mais tenta destruir. A coisa mais bela que Deus fez, que Deus ama, que tem todo o valor para Ele, é a intimidade no casamento. Isso daí tem um valor imenso para Deus. Queridos, quando Deus olha para a intimidade, Deus olha com beleza. Não tem nada de pecaminoso, ou de feio, ou de vergonhoso. É belo. É a beleza da intimidade. É aquilo que reflete o que Deus é. Só que aí, o pecado e Satanás, ele tenta distorcer, e como é uma coisa tão bela, tão preciosa, que tem tanto valor para Deus, ele vem trazendo todo tipo de lixo para tentar tirar o foco da beleza daquilo que Deus fez. Mas, voltando aqui no relacionamento apaixonante, querido, o relacionamento com Deus é um relacionamento que é para produzir fruto. É um relacionamento que é para ser um relacionamento de amor, um relacionamento de entrega. Mas essa entrega, querido, é tão interessante porque às vezes a gente acha que quem se entrega é sempre nós que temos que entregar. E a gente sempre aprende isso, a se render, a se entregar. E de fato precisamos nos entregar. Mas Deus, o Senhor, o nosso Pai, Ele também se entrega nesse relacionamento, num nível muito, muito profundo. Muito profundo. E quando eu li aqui Isaías 53, só esse pedacinho, Isaías 53 é um texto lindo, que mostra toda a dor, todo o sofrimento de Jesus por nós, por amor. E aqui, queridos, é interessante, assim, mostra o quanto ele sofreu. E aí nós lemos aqui Isaías, o versículo 10 e 11, que fala assim, que foi vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E depois no 11 fala, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. O amor que ele tem por nós. Sabe, essa entrega dele, ela não tem limites. Ela não tem limites. E às vezes nós nos acostumamos a ouvir, a gente perde um pouco a clareza e a noção da profundidade disso. Quando ele olhou para nós, querido, quando ele nos amou e quando ele desejou esse relacionamento apaixonante, antes do pecado, quando ele criou Adão e Eva, sabe? Quando ele desejou isso, quando ele sonhou com isso, quando ele planejou isso, ele já estava disposto a qualquer coisa. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabia que o homem iria pecar. Querido, e ele tinha uma escolha. Ele poderia fazer várias escolhas. Ele poderia decidir não criar o homem, para que não passasse por todo esse processo. Ou ele poderia escolher criar o homem, porém não dar ao homem tudo o que ele deu, toda a semelhança, toda a compreensão, toda a
capacidade de ter vontade própria, ele poderia falar, não vou dar tudo isso para o homem, porque eu sei que se eu der, ele vai se perder. Ele tinha escolhas, e ele já sabia o que cada escolha iria acarretar. Querido, mas hoje eu vejo assim, eu entendo que quando ele pensou nesse relacionamento apaixonante que ele queria ter, nesse relacionamento familiar que ele queria compartilhar e expandir, porque sabe o que de fato ele quer compartilhar comigo e com você? É o mesmo tipo de relacionamento que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é o que ele quer compartilhar comigo e com você. Compartilhar, querido. Ele não está nos chamando para vir simplesmente. Ele vem e entra nesse relacionamento. Ele quer compartilhar conosco. E quando ele viu isso, ele teve a visão disso. E ele entendeu e ele decidiu, é o que eu quero. É isso que eu quero. E ele, na sua soberania, ele fez uma escolha. Querido, você sabe o que é que move o coração de Deus? Homens e mulheres rendidos e apaixonados por Ele. É isso move o coração dele. Sabe, é Ele poder vir ao encontro de homens e mulheres que o amam, que têm uma paixão dentro. E o mais profundo disso, sabe? Que é algo que eu estou descobrindo também a cada dia mais, porque muitas coisas, querido, a gente sabe de ouvir falar. Você sabe um tanto de coisas sobre a Bíblia, mas cada uma delas você precisa viver e experimentar para saber exatamente o que é, porque a Bíblia fala do céu. E nós não temos referência do céu. Então, a gente tem que viver cada coisinha, sabe? Alguém fala para você, você tem que viver. Se você não viver, você não sabe o que é, você não sabe qual é a profundidade daquilo, qual é o impacto que aquilo tem. E eu tenho visto assim, vivido isso, de como Deus, o nosso Pai, Ele quer ter um relacionamento amoroso conosco. De como Ele quer estar junto mesmo. E, queridos, isso para nós, muitas vezes, é uma coisa que parece ser distante, ou uma coisa que a gente não consegue compreender muito bem. Mas deixa eu te falar como que é. É como é a referência que Ele nos deu. É como é quando você se encontra com uma pessoa que você tem profundo desejo, uma pessoa por quem que você ama, que você admira, que você respeita, e você tem um momento agradável com ela, e você conversa, e você a ouve, você a admira. Querido, isso é a imagem que Ele colocou para nós. É claro que não é perfeito, como vai ser um dia, mas o relacionamento com Deus é essa imagem. É a imagem daquela pessoa com quem você se casou, aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você respeita. Sabe, aquela pessoa que, assim, não tem ninguém que te conhece melhor do que ela. Não é assim? Você pode ter filho, você pode ter amigos, você pode ter... Mas, normalmente, em situações minimamente normais, marido e mulher conhecem um ao outro de uma maneira como não é possível em nenhum outro relacionamento. E o que eu tenho visto assim, queridos, e vivido assim em Deus, é que neste relacionamento, o que você precisa é de uma pequena disposição, de um pequeno voltar-se para Ele. Porque quem faz tudo é Ele. Quem faz tudo é Ele. Sabe,
Nós, em nós mesmos, nós não temos essa capacidade de amar a Deus e de nos entregar num nível tão profundo quanto precisa ser. Naquele nível de poder realmente dizer assim, eu te amo mais do que a minha própria vida. Naquele nível, como nós já vimos acontecer muitas vezes na história, como aconteceu logo depois da morte de Jesus, que a igreja foi perseguida, e que os cristãos, eles eram colocados numa arena, juntamente com a esposa, o bebê de colo, o marido, e ali eles soltavam os leões, e os leões vinham, e os pais viam os filhos sendo estralhaçados e vice-versa, e eles morriam ali, e eles continuavam dizendo, nós amamos a Jesus, estamos dispostos a entregar a nossa vida, e nós não vamos negá-lo. E hoje ainda acontece isso, né, em vários países do mundo, está acontecendo agora naquele país, né, onde houve lá que os Estados Unidos deixou o país, nós acompanhamos, só que o noticiário ele não fala dos cristãos, o que está acontecendo, que os cristãos estão sendo mortos, as famílias sendo perseguidas. Isso aí a gente não vê na televisão, mas está acontecendo lá. Os líderes estão sendo abordados e alguém diz para eles, ou você nega Jesus ou você morre. E eles estão dizendo, morremos, mas não negamos a Jesus. Querido, esse nível de amor, em nós mesmos, a gente não tem a condição, nós não temos a capacidade. Sabe? A gente não consegue. O que nós fazemos é um voltar-se para Deus, é um olhar para Ele, é um querer buscá-lo, é um desejar algo mais profundo. E quando nós nos colocamos nessa posição, Ele vem. E é isso que eu tenho aprendido assim na prática e visto que é tão lindo, querido, porque Ele vem e Ele produz dentro de você um amor, uma paixão, um querer tão profundo, um desejar tão profundo, que assim, não é compreensível na nossa mente. Mas de repente, quanto mais isso vai se aprofundando, querido, você começa a ter um relacionamento com Ele, que é esse relacionamento de proximidade. Assim como o marido tem com a esposa, um pouco do que o namorado tem com a namorada, essa proximidade, querido, dessa forma, de você poder ouvir a sua voz, de você poder sentir o seu abraço, de você poder estar com Ele, e de você sentir assim, dentro lá no fundo do seu coração, um amor tão profundo, uma afeição, uma devoção tão profunda, que de repente você descobre que ela é maior do que você. E aí você diz, Senhor, eu daria a minha vida por ti. Eu dou a minha vida. Se precisar, eu entrego. Porque esse amor ele vai crescendo, querido, nesse nível. Não é algo que você consiga fazer, não é algo que eu consiga fazer. Mas é algo que a gente tem visto na prática acontecer ao longo da história. E hoje mesmo, se você começar a pesquisar sobre a igreja perseguida, em vários países no mundo, você vai descobrir que tem muitos cristãos que estão vivendo exatamente nessa condição. E eles estão completamente apaixonados. E eles não abrem mão, eles sabem exatamente o que querem. E perder a vida para eles não é nada. Isso é um nível de amor que é profundo. Profundo. Agora, sabe uma coisa? A revelação do amor de Deus por nós.
ela produz em nós esse senso de devoção e de amor e de paixão profunda. Sabe, querido, você ouve falar que Deus te ama, você tem ouvido isso por anos e anos. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Você não sabe o que é o amor de Deus. Aí você fala assim, como assim? Você está me julgando? Não, eu estou julgando a mim mesma. Eu não sei o que é o amor de Deus. Queridos, eu tenho tido algumas experiências assim. Essa semana mesmo eu tive uma experiência que o Senhor começou a me mostrar mais um pouquinho do amor dele. E começou a abrir os meus olhos assim, de como ele nos ama, de como ele está comprometido conosco, e de como ele vai junto, de como ele, sabe, ele não abre mão. Eu lembrei muito daquele hino que a gente canta, né? O impressionante amor de Deus que vai em qualquer lugar, ele te busca onde você estiver, é um amor que atrai, é um amor que não larga, que não está disposto a te perder por nada. E o Senhor começou a abrir um pouco os meus olhos sobre isso, querido, e me mostrando essa grandeza desse amor, essa profundidade. E eu fiquei tão impactada, mas tão impactada, que eu falei, Deus, eu não consigo falar disso da forma que é, não tem como falar. A única coisa que a gente pode fazer é viver, não tem jeito. Querido, eu acho que nada que eu falar para você eu vou conseguir te dizer. E eu falei, Deus, me ajuda, como que eu posso falar disso? Eu não consigo falar, é muito profundo. É muito profundo. E, queridos, a gente ouve falar sobre o amor de Deus, a gente experimenta em várias áreas da nossa vida. E eu acredito que todos aqui, ou quase todos que estão aqui, já experimentaram o favor de Deus e o amor dele em áreas específicas da sua vida, que te surpreendeu, que mexeu com você, mas existe um aspecto do amor de Deus, que é o amor puro, sabe? Não é aquele amor assim, que eu percebo porque Deus fez algo por mim. E não que isso não seja amor, não que isso não seja amor. É uma das principais formas como Deus demonstra o amor dele por nós, não é? Existe aquele amor em que a gente percebe o cuidado dele, em que a gente percebe que ele vai lá e faz aquilo, e faz aquele milagre, e opera na nossa vida, e cura, e liberta. E a gente percebe que ele nos ama. E a gente fica impressionado, a gente fala, olha o que o Senhor fez na minha vida. Querido, agora existe um outro nível de amor, que ele não passa pelo que Deus faz. Ele passa por um relacionamento, é quase que você, é como você sentir o coração de Deus. É como você, eu não sei se, talvez, nem todas as pessoas viveram isso, algumas pessoas vivem isso, eu creio que não todas, mas quando você tem um relacionamento com uma pessoa, pode ser um amigo, ou pode ser um amor, uma paixão, que você conversa com a pessoa e você percebe o mesmo nível de correspondência de sentimentos. Sabe? Quando é como se a pessoa sentisse o seu coração. É como assim, você ama a pessoa profundamente e você sente profundamente que ela te corresponde no mesmo nível de amor. Ela te ama daquele jeito também, ela tem por você a mesma afeição, o mesmo apego. Queridos, isso é uma coisa tão profunda que não é algo que a gente... É coisa que às vezes a gente vive uma vez na vida. E tem pessoas que talvez ainda não viveram isso.
Mas esse nível de amor em Deus é quando você chega num ponto de perceber o coração dele. E percebendo o coração dele, você consegue sentir uma correspondência tão forte na forma como ele te quer, na forma como ele te ama, na forma que você fica profundamente tocado, profundamente impressionado, profundamente movido por ele. E aí, quando você consegue chegar num ponto de sentir o coração de Deus, querido, é algo maravilhoso. Por quê? Porque não está mais preso ao, como o pastor ele sempre fala, né, a circunstância. Não está mais preso na circunstância. Não depende mais da circunstância. Sabe? Porque nós entendemos o amor muito na circunstância. Então, às vezes, quando a gente está passando por uma situação muito dolorosa, a gente tem aquela tendência de achar assim, Deus não me ama. Será que Deus me ama mesmo? Né? Senão eu não estaria passando por isso. Mas sabe aquele sentimento assim, que você que não precisa de nada, que você sabe, você sente dentro de você um amor que é tão grande, que é tão profundo, que você seria capaz de fazer qualquer coisa por este amor. E queridos, e quando você entra nesse amor dessa forma, todas as coisas elas ficam menores, sabe? Então você não fica mais lutando contra o pecado, lutando contra o pecado, lutando contra o pecado. O seu foco é outro. Você não fica mais querendo que Deus prove para você que Ele te ame, que Ele não te abandonou, que a sua vida não foi um erro. Você já não precisa mais que Deus prove isso. Porque dentro de você existe uma correspondência de amor. É como você poder olhar nos olhos dele e ver dentro do olhar dele o amor que ele tem por você. Sabe? Aquela certeza, assim, aquela certeza, você olha nos olhos e você enxerga e você vê o amor. E eu vi uma palavra aqui que eu achei muito interessante. Vários textos na Bíblia, principalmente os Salmos, falando do amor de Deus, que é um amor leal. E eu nunca tinha prestado atenção nisso, um amor leal. E aí eu falei, leal, engraçado. O que é leal? A gente sempre fala, fulano é leal, o que é leal? E aí eu peguei a palavra leal, leal significa aquele que é sincero, que é fiel às regras que norteiam a honra e a probidade, aquele que é franco, que é honesto, que é reto, que denota responsabilidade para com os compromissos assumidos. Olha isso, gente. E a Bíblia fala várias vezes, assim, usa várias vezes essa expressão, amor leal de Deus. Sabe? Aquele amor que está... Ele não está 90% comprometido conosco, gente. Não é 90%. Não é 95%. Aquele amor que tem 100% de comprometimento. Sabe, é aquele amor que tem 100% de envolvimento. E eu oro ao Senhor, e hoje mesmo eu estava orando, eu falei, Pai, abre os nossos olhos. Querido, porque não é possível, com o olhar humano, a gente não vai conseguir compreender isso. Não dá para compreender isso. Como que um Deus tão poderoso, Criador do universo,
das não sei quantas milhões de galáxias que existem nesse universo. Como que ele pode estar profundamente comprometido comigo em amor, em lealdade, em fidelidade? Querido, não dá para a gente não consegue apreender isso. Mas é exatamente o que ele quer que a gente entenda e que a gente viva. E tem coisas sobre Deus, queridos, que são tão profundas que você nunca vai compreender só no nível mental. Tem muitas coisas, e eu tenho até falado muito sobre isso aqui, que você precisa compreender no nível intelectual, mental, para que você possa alcançar aquilo em Deus. Como nós falamos um pouco sobre as armaduras, a armadura lá também de Efésios, como nós falamos sobre fortalecer no Senhor, tem coisas que a gente precisa entender. Se você não entende, você não alcança. Por isso é tão importante a gente se encher da palavra. Querida, agora tem coisas que estão acima da compreensão, que não tem como você ter uma compreensão dela, você tem que viver. Essa profundidade do amor de Deus e do relacionamento que Ele deseja estabelecer conosco é algo que eu posso falar para você. Você pode ter uma compreensão mental, mas nunca você vai saber o que é se você não viver. Porque isso, querida, é coisa do céu. Não existe na terra. Não existe. Nós só conseguimos compreender com clareza aquilo que a gente tem alguma referência. E por isso mesmo, Deus é tão perfeito, Ele é tão perfeito, que tudo que Ele fez tem uma perfeição. Tudo. Querido, Ele colocou o modelo do céu na terra. Ele colocou a imagem do céu na terra. Quando Ele falou para Moisés, Moisés, constrói esse tabernáculo aqui conforme o modelo que eu vou te passar. Querido, tinha um modelo. E aquele modelo, você acha que Deus tirou do nada? Deus tirou do santuário do céu. Então, querido, as coisas aqui da terra que Deus fez são a sombra do céu. Por quê? Porque a gente precisa ter um modelo. Se você não tiver um modelo, se você não tiver uma referência, você não consegue se conectar com o céu em hipótese alguma. Mas Ele criou modelos, Ele criou padrões. Ele poderia ter criado de uma forma ou de outra, mas Ele escolheu o homem ou a mulher, colocou lá. Sabe, e através de cada coisa que Ele criou, Ele vai nos falando sobre quem Ele é, sobre como Ele se relaciona, sobre como Ele caminha, sobre como são os seus caminhos, como são os seus padrões e como eu posso me aproximar mais dEle. Mas eu consigo, então, ter uma sombra de muitas coisas. Se eu estudar e buscar entender na palavra como que é essa questão do relacionamento do homem com Deus, como que Deus fez isso, querido, eu vou ter uma sombra mental. Mas na profundidade, eu tenho que viver. Eu posso falar sobre Ele. Você pode falar para as pessoas do quanto o amor de Deus é maravilhoso. Você pode até, talvez você ouve essa palavra hoje e você fala, fiquei tão impactado, e você compartilha com as pessoas ao seu redor, você leva para as pessoas, você fala desse amor. Mas se você não tocar e não viver, você não vai saber exatamente o que é. Na prática, sabe? Como andar de bicicleta, que você pode ver alguém andando, você pode achar que é fácil, mas para você saber como que é, você tem que subir na bicicleta, treinar, se equilibrar e andar. Não adianta só ver alguém, não é assim? Não funciona desse jeito?
E é isso, queridos. O amor dele por mim e por você é um amor que se entrega num nível que você só consegue compreender através de revelação. O amor dele é um amor que é forte, que é profundo. E eu acho muito interessante aquele texto de Romanos em que o apóstolo Paulo diz assim: eu estou convencido de que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nada, absolutamente nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E hoje, quando eu olho para esse texto, eu tenho uma visão diferente dele. Eu vejo nele uma profundidade do amor de Deus. Querido, não é a profundidade do meu amor que não vai se separar dele, é a profundidade do amor dele. Nada pode nos separar dele. Nada. Porque esse amor é profundo, esse amor é forte. Então aqui fala nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade. Nada na criação, nada. A única coisa que me afasta do amor dele é o meu próprio querer, porque isso foi o que ele colocou na minha mão. Ele disse: se você quiser, se você me receber, se você me amar e me aceitar, se você quiser, eu estou aqui. É só isso, não tem mais nada. E ele diz isso, ele diz: olha, nada me separa de você. Nada. O meu amor é forte, é consistente, é profundo, é maravilhoso. E é eterno. O amor dele, querido, é eterno, eterno, eterno. Querido, esse versículo me chamou muita atenção, que diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos o quê? Pecadores. Cristo morreu. Querido, nada pode te afastar dele. Quando você ainda era pecador, ele morreu, ele se entregou por você por amor. Só por amor, mais nada. E quantas vezes nós brigamos com o nosso cônjuge, falamos: ah, não vou na igreja não, estou com vergonha. Às vezes caímos num pecado, ah, não vou não. Aí para de ir, some, desaparece, some de Deus. Querido, ele morreu por mim e por você, quando você e eu ainda éramos pecadores, quando o nosso coração estava em rebeldia, quando a gente não queria Deus, quando a gente olhava para Deus e dizia: não quero Deus. Foi nessa condição que ele morreu por mim e por você. Foi nessa condição que ele nos amou. E sabe de uma coisa? Se você errou, se você brigou, se você fez o que for, pede perdão, retoma a sua caminhada e não se afaste dele. Porque nada separa o amor dele de você. Nada. Nada separa, querido. A única coisa que você precisa fazer é pedir perdão e retomar a sua caminhada. Sabe? Nunca deixe falar assim: ah, não vou na igreja porque eu briguei com meu marido. Ah, eu não vou fazer isso porque eu pequei. Ah, querido, isso é o que o diabo quer ouvir. Aí quando acontecer isso, você lembra: peraí, Cristo morreu por mim quando eu ainda era um pecador perdido. Foi nessa condição que ele me amou. Eu não vou deixar
que nada me afaste dele. Eu não vou me perder deste caminho. Eu não vou me afastar dessa estrada. Não é? Não tem aquela música que a gente canta? Dessa estrada eu não me desvio nunca mais. E para fechar, esse amor é apaixonante. Querido, sabe o que é paixão? Se você pegar lá, eu não peguei a definição direitinho não, viu? Agora que eu pensei, podia ter pegado, da ciência. Mas eu já assisti alguns vídeos sobre isso. Esses vídeos desses canais científicos. E eles explicam lá o que acontece, o que é paixão. Quando você se apaixona, o seu corpo inteiro se apaixona. Então, o seu corpo ele começa a liberar uma química, a produzir várias químicas, e essa química ela te faz ficar, é como que vidrado na outra pessoa. E por isso, às vezes, a gente fala o amor é cego, né? A pessoa, quando ela está apaixonada, o corpo dela inteiro vibra. A pessoa, às vezes, ela não dorme direito, não é assim? Ela dorme, ela fica pensando, ela não consegue, ela quer parar de pensar, não consegue, ela acorda e continua pensando. Né? A pessoa apaixonada é assim, viu, meu amor? Até hoje eu sou apaixonada por você. Tem hora, gente, que eu vejo o Eli aqui na frente, pregando, eu fico olhando para ele, eu falo, oh, gente, mas olha que coisa linda. Sério, eu olho para ele, eu acho ele lindo, eu falo assim, olha que charme, esse marido é charmoso. E, queridos, a paixão, ela tem essa coisa da química mesmo. Quem que criou isso dentro de nós? Quem foi? Quem será? Quem criou isso, querido? Quem te fez? Quem que te fez a semelhança dele? Deus também tem isso dentro dele. Ele também, querido, ele é atraído por nós. Olha, é difícil até falar isso, que o Senhor te dê revelação para que você entenda, mas Deus também é atraído por nós. O Espírito Santo tem uma atração profunda por nós. Sabe, quando nós estamos nesse relacionamento profundo com Ele, a gente sente isso também. Esse amor, esse apego, essa vontade de ficar perto dEle, essa saudade. Queridos, eu sinto isso, eu já teve vezes que eu fiquei 2 dias sem orar, eu comecei a sentir uma saudade, parecendo igual pessoa apaixonada quando fica sem ver o amor. Aquela vontade de ficar perto. Esse relacionamento é para ser apaixonante. É para ser apaixonante. Olha o que diz aqui em Jeremias 31. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, e com benignidade eu te atraio. Cantares 7:10. Querido, nós sabemos que Cantares é um livro poético que foi escrito por Salomão. E é um livro de amor. É o amor do marido pela esposa, do noivo pela noiva. Só que o livro de Cantares é um livro que ele remete ao relacionamento entre o noivo, Cristo, e a noiva, que é a igreja, que somos nós. Então ali tem uma revelação do tipo de relacionamento que ele deseja estabelecer com você. Leia Cantares. E olha, Cantares 7:10 diz assim, eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Ele tem afeição por você, ele tem afeto, ele tem atração. Querido, quando nós estamos na presença de Deus, é tão maravilhoso, você não quer sair, você quer ficar lá. Você não quer fazer mais nada. De repente você fala assim, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer mais nada hoje. De tão bom que está. Mas você já parou para imaginar que Deus tem o mesmo sentimento? Que Ele tem prazer de estar conosco?
Querido, isso não cabe na mentalidade humana normal. Tem que ser por revelação. Então você pode pedir para Ele que te revele, que te mostre essas coisas assim na prática. E Ele vai te mostrar. E você vai ter momentos que você vai estar ali falando com Ele e você vai sentir o afeto dEle, o abraço dEle. Você vai sentir o amor e essa coisa de uma maneira como você nunca sentiu na sua vida. E o seu coração vai queimar, vai palpitar. E você vai dormir com vontade de acordar no outro dia para falar com Ele de novo. Isso existe? Existe. Existe. E eu conheço muitas pessoas que viveram isso, que relataram isso de várias formas, e muitas pessoas que vivem isso hoje. Isso existe? Existe, eu vivo isso. Eu acho que num nível ainda, eu falo, Deus, eu sei que o Senhor tem muito mais, mas existe. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor te renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Olha isso! Você consegue pensar num Deus que olha para você e dá brados de alegria? Mais ou menos assim. Olha para Wagner, Deus fala, uhul! Pensa nisso. Olha para o Lucas e fala, yes! Meu garoto. Gente, isso é maravilhoso. Ele se regozija em nós com amor. Ele se regozija com brados de alegria. Que o Senhor possa te revelar mais do amor dele. Eu sei, queridos, que você conhece, que você experimentou, mas o que eu quero te dizer é que o que ele tem é muito maior do que o que qualquer um de nós aqui já experimentamos. É muito maior, muito maior, muito maior. Vamos nos colocar de pé. Aleluias.